Os colaboradores e amigos do Ministério Jimmy Swaggart convidam você a se unir conosco nesta hora de culto e louvor, quando Jimmy Swaggart vai proclamar com ousadia a mensagem do poder de Jesus para mudar vidas. Sometimes gently sing. Se você trouxe a Bíblia, queira abrir comigo na carta aos Romanos. Vou ler no capítulo 1, começando com o versículo 21. Romanos 1, começando com o versículo 21, e é isto que a palavra de Deus diz. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, mas se tornaram nulos em seus raciocínios e seu coração insensato se obscureceu. Pretendendo ser sábios, tornaram-se estultos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível e de aves e de quadrúpedes e de répteis. Por isso Deus os entregou à imundícia nas concupiscências dos seus corações, para serem seus corpos desonrados entre si. E trocaram a verdade de Deus em mentira, e adoraram e serviram à criatura em lugar do Criador, bendito eternamente. Amém. Por causa disso, Deus os entregou a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o uso natural no que é contrário à natureza. De igual modo, os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, homens com homens, cometendo torpezas e recebendo em si mesmos a merecida recompensa de todos os seus erros. E assim como eles rejeitaram o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Estando cheios de toda injustiça, fornicação, maldade, avareza e malícia, cheios de inveja, homicídio, contendas, dolo, malignidade, murmuradores, detratores, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, praticam a imoralidade, não cumprem a palavra sem afeição natural e não têm misericórdia, os quais, conhecendo o juízo de Deus, que os que praticam tais coisas são dignos de morte, não somente as fazem, mas também aprovam os que as fazem. Desejo tomar por tema da minha mensagem hoje o anel de fogo. Pessoalmente, creio que os Estados Unidos da América estão em maior perigo hoje do que jamais estiveram desde os primeiros anos, quando começaram como nação. Satanás, de modo geral, tem mudado sua tática nessa grande ofensiva que eu creio que ele lançou para arruinar e destruir o nosso país. Ele mudou seus métodos, são muito mais sutis. Na década dos 60, um esforço gigantesco foi feito pelas trevas para pôr esta nação de joelhos, não em oração, mas em fraqueza. E ele quase conseguiu. A guerra do Vietnã dividiu nossa nação. Houve uma investida do mal e uma tremenda explosão de iniquidade, pela primeira vez na história da América, que correu como um esgoto através de toda a nação. Não vou entrar em detalhes, mas vou mencionar isso. Em muitos círculos, Jesus Cristo era citado como o bastardo. Deus, o Pai, era chamado de Papai Grande. E o Espírito Santo de Pequeno Fantasma. Isto é blasfêmia. Jesus disse: se você disser uma palavra contra mim, será perdoado.
Mas se disser uma palavra contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado neste mundo, nem no vindouro. E a fortaleza desta nação ainda é em Deus confiamos. Aquilo não deu certo. Aquele modo horrível foi uma rejeição tão flagrante de Deus e uma blasfêmia tal que o povo se revoltou. Agora Satanás mudou a sua tática. Ele está procurando um modo mais sutil e está funcionando de modo mais eficiente. Não é tão atrevido, não é tão petulante. Você liga a sua televisão hoje em dia e a quase totalidade desses programas apresenta homens e mulheres, jovens e rapazes, vivendo juntos, sem a preocupação do casamento. E isso é feito de modo tão flagrante e ofensivo, é feito como algo natural, como quer dizer, isso é comum, isso é habitual. Como se fosse aceitável e todo mundo estivesse fazendo. O adultério não é mais chamado adultério, é só um simples caso. É comum. Quase todo programa de televisão apresenta o assunto desta maneira. Assim, o diabo lançou um ataque para destruir o Deus desta Bíblia, para baixar a moral, até que a coisa apodreça e não sobre mais nada. Você está informado de que em cada um de 6 casamentos, a mulher, jovem ou não, já está grávida quando se casa? Pense só nisso. 1 em cada 3 adolescentes que comparece perante um juiz de paz ou um pastor evangélico para se casar, 1 em cada 3 jovens adolescentes já está grávida. E ficamos admirados que 50% dos casamentos acabam em divórcio. Olhamos para o nosso país e pela primeira vez estamos nos encontrando numa posição em que nunca estivemos antes. Nosso país hoje está exibindo abertamente seu pecado, sua maldade e sua iniquidade diante de Deus e desafiando-o com isso. Fiquem sabendo uma coisa: talvez haja outras nações do mundo mais corrompidas, mas eu duvido. E quando o país recebeu a luz do Evangelho que esse país tem tido, ele se torna muito mais responsável, porque a Bíblia diz: a quem muito se dá, muito se exige. Estamos enfrentando as maiores dificuldades econômicas que já enfrentamos desde a depressão. Eu oro pelo presidente Reagan, como muitos de vocês, quase todo dia, porque a Bíblia manda orar pelos que estão em autoridade. Ele enfrenta problemas que nenhum homem pode resolver. Está diante de um dilema. É um enigma. Ele não sabe o que fazer. As mentes mais brilhantes do país não sabem o que fazer. Por quê? Porque estamos nessa situação. Em toda esta Bíblia, repetidas vezes, quando uma nação pecava, quando ela voltava as costas para Deus, após avisos repetidos, o juízo sempre acompanhou a nação que não quis servir a Deus. Anote este versículo na Bíblia: a justiça exalta as nações, mas o pecado é opróbrio dos povos. Há muitas razões pelas quais temos errado, e eu não quero ser negativo hoje, mas não posso deixar de pregar aquilo que creio que Deus me deu para pregar, e é isto. Eu poderia dizer muito, mas nosso país, desde o fim da Segunda Guerra, foi mole com o comunismo.
Pouco a pouco, tornamos-nos cada vez mais fracos, enquanto esse inimigo da liberdade e da justiça se tornou cada vez mais forte. Estamos enfrentando o dilema de 36 milhões de pessoas na Polônia que clamam por liberdade. Outro dia eu pedi que orássemos a favor da Polônia e um polonês americano me procurou depois do culto com lágrimas e pegou na mão e ele não podia falar por causa do soluço que ele tinha em seu peito. Nunca antes essa nação se encontrou no dilema em que se acha hoje. Quando a Tchecoslováquia tentou a sua liberdade, quando a Hungria tentou sua libertação, poderíamos ter ajudado. Tínhamos o poder então. Agora já não o temos mais. Nosso presidente está com mãos amarradas, quase sem poder para fazer nada. Quando olhamos para o dilema do comunismo, a maior parte dos americanos não entende toda a perversidade do comunismo. Ele é o inimigo de Deus, é o campeão do ateísmo, ele ama Satanás e odeia a Deus e escraviza qualquer nação que caia em suas garras, é o mal personificado. Por isso digo que Deus é a nossa esperança. Chegamos ao ponto em que o dólar não é mais todo poderoso. Na tecnologia parece que a Rússia nos supera e o comunismo soviético está em sua marcha implacável para escravizar todo o mundo. Chegamos ao ponto em que Deus é a nossa única esperança. E o Deus desta Bíblia ainda diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se desviar dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei sua terra. O que mais os Estados Unidos da América precisam hoje, mais do que qualquer coisa, não é de maiores cientistas ou maiores químicos ou maiores bioquímicos ou maiores universidades, mas o que mais a América precisa é um despertamento espiritual, com pregadores levantando-se para combater o pecado e apontar o caminho e pregar o Evangelho de Jesus Cristo, que ainda tem o poder para mudar os homens. Deus nos ajude. Esta é a esperança, esta é a única solução, esta é a nossa única salvação. Eu sei que certos elementos da imprensa olham para pregadores como eu e riem de nós como pregadores do fogo e do inferno e fazem piadas sobre nós, mas ouçam o que eu digo: o que tornou Israel grande não foram os homens de conhecimento e sabedoria, mas foram os profetas, os pregadores que proclamavam o poder do grande Deus do céu. Se você acompanhar a imprensa, televisão, jornais, revistas, eles querem nos levar a pensar que só aqueles que são ignorantes, incultos, ridículos, absurdos, cômicos, estúpidos, acreditam na Bíblia. Eu fico um tanto cansado de ouvi-los falar na televisão a respeito da teoria do criacionismo bíblico. Não é uma teoria, é a Bíblia. É Deus e é verdade. Se você vai à igreja, olham para você como se fosse um ingênuo. Eu quero que a imprensa ouça Jimmy Swaggart hoje. Não importa se você está em Nova York, Los Angeles, Califórnia, aonde você está, não importa se está com CBS, NBC, ABC ou outra, o povo que serve a Deus e anda de acordo com as palavras deste livro, eles são a luz do mundo e o sal da terra, a única esperança desses Estados Unidos da América. Um despertamento do Espírito Santo que venha mudar nossas igrejas. Sabem do que nós precisamos? Precisamos de altares molhados com lágrimas dos que choram pelos perdidos e se alegram com os salvos. Sim, estão me ouvindo? Temos igrejas com bailes no seu recinto e que não creem mais na palavra de Deus, e pregadores que ficam discutindo se esta é a palavra de Deus. Esta é a ruína dos Estados Unidos.
Cada uma das civilizações que jamais existiram, desde os gregos que nos deram Sócrates, Aristóteles e Platão, até os romanos, com suas ótimas legiões, que dominaram o mundo de então, por quase 1500 longos anos. Cada uma das civilizações do passado caiu quando três coisas predominaram nessas civilizações: seja a grega, a romana ou qualquer outra. Essas coisas fazem a gente doente, mas estão se tornando predominantes nos Estados Unidos. E essas três coisas são homossexualismo, incesto e brutalidade sexual ou abuso. Quando você se levanta como pregador do evangelho e diz a um homossexual que precisa de Deus, você tem de combater um grupo de advogados e um grupo de pessoal de televisão. E eu sinto muito, mas tenho de pregar a verdade. Homossexual, eu amo você e Deus ama você, tenho simpatia por você, mas Jimmy Swaggart tem de falar, porque isso é verdade. E eu li na palavra de Deus em Romanos 1 hoje: você não nasceu desse jeito, não é um simples desvio dos hormônios e genes, você não nasceu desse modo, você não nasceu assim medicamente, não nasceu assim fisicamente. Você se tornou assim quando foi arrastado por sua luxúria e atraído, como obra de Satanás, a se perverter, homem com homem, a Bíblia diz, praticando isso que é torpe em seus corpos e recebendo em si mesmos a recompensa desse erro. Estou aqui para dizer, e eu digo com amor, e eu digo com toda a compaixão que sei dizê-lo: a América está ficando cheia de homossexualismo e não faz diferença que nossos juízes e nossos advogados e nosso judiciário venham dizer que isto é legal, que eles devem poder ensinar nas escolas e fazer isso e aquilo outro. Não se pode legalizar o pecado, senhores advogados, não se pode legalizá-lo, juízes, não se pode legalizá-lo, América, não. Você ouve o que estou dizendo? Não se pode legalizar o que Deus diz que vai nos destruir. Desejo falar-lhes com todo o amor e compaixão. Desejo falar-lhes com toda a bondade possível. E o Deus que eu sirvo é misericordioso, é compassivo e é longânimo. Homossexual, Jesus pode quebrar o jugo que o prende e tem poder para libertá-lo e para apresentá-lo diante de Deus, lavado no sangue do Cordeiro. Depois vem um incesto. Este é um crime horrível contra a natureza, contra Deus e contra você e a sua família. E não se fala muito a respeito dele por causa da insidiosa maldade dessa coisa. Mas ele é um dos pecados que, quando predomina, é um sinal de que a corrupção atingiu níveis intoleráveis. É um sinal de que a moral de uma nação se corrompeu a tal ponto que não vale a pena salvá-la. Os três pecados, homossexualismo, incesto e abuso e brutalidade sexual, eram predominantes na Grécia quando caiu, predominantes em Roma quando caiu, e são predominantes nos Estados Unidos da América hoje. Digo isso aos telespectadores, aos pais, mães, irmãos e irmãs, especialmente pais.
Se você desonra a pureza e a santidade, o encanto da sua filha, Senhor, este é um pecado horrível aos olhos de Deus. Você não só destrói a si mesmo, mas destrói aquela filha que é a sua própria carne e sangue, e isso o condenará e a ela para todo o sempre. Está me ouvindo? Incesto. Você dirá, mas isso é uma coisa que não é comum, mas é. Está se tornando mais e mais comum. E a próxima coisa é algo que é a vergonha da nossa nação. É vergonha que desafia uma descrição e mesmo definição, e trata-se de abuso sexual dos filhos. Fala-se de abuso infantil e está se tornando cada vez pior para essas inocentes vítimas, e a razão pela qual você não ouve muito sobre isso é que as crianças são indefesas. E a outra é que elas ainda não votam. O crime de meninos de 7, 8, 9 anos, 10, que se vende nas esquinas das ruas da América, a homens. Isso é tão perturbador que é difícil compreendermos devidamente. Criancinhas que são postas diante de uma câmara para pornografia e são levadas a praticar algo que só o inferno concebe. E são prejudicadas para a eternidade. Uma psiquiatra notável, cujo nome não menciono, escreveu um livro há pouco tempo, procurando vir ao encontro dessas vítimas que são inocentes. Ela falou ter visto, não centenas, mas milhares de fotografias de meninos e menininhas, alguns somente com 9 meses, com os olhos esbugalhados e cheios de horror, sem saber o que estava acontecendo. O estado de Nova York acaba de aprovar uma lei, há alguns meses, tornando crime usar uma criança em filmes pornográficos. Porque o nosso Supremo Tribunal não conseguia definir o que é obscenidade. Homens, vocês irão responder a Deus. Por milhares e milhares de criancinhas pervertidas pela vida inteira, abusadas. O pecado da nação. Eu estava numa cidade fazendo uma cruzada. Foi em janeiro, há uns quase 12 anos atrás. Era numa igreja. Estava cheio de gente todas as noites. Num sábado, Deus operou grandemente. Lá fora a neve cobria tudo, mas a igreja estava completamente cheia. Havia gente sentada no chão porque todos os lugares estavam tomados. Eu me lembro naquela noite, o filho do pastor, no apelo veio a mim com lágrimas. Agora ele trabalha como missionário na África. Mas ele chegou naquela noite e disse: Jimmy Swaggart, há um rapaz lá na galeria. Tem 14 anos de idade. Ele disse: Deus está falando com ele, é viciado, eu o conheço bem. Ele toma uma porção de drogas, com picadas de agulha pelo braço. Ele apontou para ele.
e disse: é aquele ali. O rapaz estava chorando. Ele disse: você poderia ir lá falar com ele? Eu não podia sair do púlpito, estava ajudando muitas pessoas, mas eu senti o que deveria fazer. Eu disse: vá você. Ele disse: eu não sei o que fazer, mas ele é possuído pelo demônio. Eu disse: vá assim mesmo. E ele foi. Ele chegou até o rapaz, pôs os braços ao redor dos seus ombros, bastante frágeis. Ele era bem franzino. Estava ali chorando. Ele tinha saído para uma reunião com outros viciados. Viu tantos carros na igreja. Ele não sabia onde o pai estava. Sua mãe não se incomodava onde ele estava. E aos 14 anos ele tinha se tornado um adulto. Ele estava injetando drogas nas veias há 2 anos. Vivia para as drogas. Ficamos sabendo disso. Ele pôs os braços ao redor dele e disse: olhe, você gostaria de aceitar Jesus como seu Salvador? O rapaz fitou e disse: sim, estou cansado dessa vida. Mas de repente algo se apoderou dele. Ele disse: Jimmy Swaggart, o rapaz me agarrou. E outra voz começou a falar através dele e a dizer: ele é meu. Era um tom gutural: ele é meu. Ele arrancou a gravata do meu amigo, rasgou o paletó e a camisa, e ele tinha força, parece, de 2 ou 3 homens. Mas ele conseguiu dominá-lo e pôs a mão na cabeça dele e disse: em nome de Jesus, sai dele. Ele tombou ali no chão. Eu sei que isso parece uma página de uma novela qualquer, eu sei disso. Eu sei que o mundo olha de soslaio, e eu sei que a maior parte da igreja vai dizer que não entende isso. Mas hoje foi lido o texto que fala de expulsar demônios. E esse rapaz, em pouco tempo, foi salvo, libertado e lavado no sangue de Jesus. A reunião terminou. Veio o domingo, estávamos encerrando, já devia ser quase meia-noite. Estávamos desmontando o equipamento. Eu tinha saído de uma das salas e estava mais ou menos onde estou aqui. O púlpito ficava logo ali e eu olhei e o rapaz estava lá esperando. Não sei quanto tempo estava lá, mas ele estava lá. Tinha esperado todo esse tempo. Esperou enquanto centenas vieram para cumprimentar, falar. Esperou, não querendo ser intruso. E eu ouvi. Virei para ele, agora eu sabia o seu nome, não vou mencionar, mas usarei outro. Eu disse: Bob, é você, filho? Ele baixou a cabeça. Eu disse: em que posso servi-lo? Ele nunca disse nada. E de algum modo eu pude sentir. Estendi os braços e disse: venha cá. Ele veio. Eu nunca irei esquecer. Ele me abraçou bem forte. Lágrimas quentes no rosto. Ele disse: obrigado, Jimmy Swaggart. Obrigado. Estou livre, estou livre, estou livre. Venho pecadores sem esperança.
O sangue de Jesus pode libertar, porque Ele salvou os piores que há, quando salvou um pobre como eu. Vem, América sem esperança, o sangue de Jesus pode libertar, porque Ele salvou os piores que há, quando salvou um pobre como eu. Curvem a cabeça, por favor. Amado Pai Celestial, eu oro pelos Estados Unidos da América. Eu oro por este país que está cheio dos teus louvores e tem visto a tua glória. Tu és a nossa força, nossa esperança e ajuda. E socorro bem presente na angústia. E, Senhor, estamos angustiados. Estamos perturbados de mar a mar. Temos problemas, Senhor, econômicos e militares, domésticos e, sobretudo, espirituais. Muitos problemas. Aviva-nos para que nossas mães e nossos pais voltem, a fim de mostrar aos filhos que Jesus salva. Peço isso em teu santo nome. Abaixem a cabeça, fechem os olhos. Eu sinto o poder convencedor do Espírito Santo em todo este auditório. Você, telespectador, onde quer que esteja em seu lar, em qualquer país que esteja, Deus ama você muito. Mais do que as palavras podem expressar ou nossa língua pode dizer. Como o hino que foi cantado hoje, o amor de Deus vai curar sua dor. Jesus o fará. Ele irá tocar você e limpá-lo do seu pecado. Vou fazer uma oração de confissão e quero que repitam depois de mim. E quero que vocês creiam de todo o coração. Os telespectadores poderão se unir a centenas de pessoas aqui na Flórida nessa oração e serão as palavras mais importantes que você jamais proferiu. Eu quero que você creia aí, seu apartamento, seu lar, sua casa, seu negócio, seu hotel, seja onde for. Como Ele está aqui, Ele está aí com você. Agora quero curvar a cabeça e os que estão assistindo pela televisão façam o mesmo. Quero que repitam em voz alta depois de mim e que creiam de todo o coração, porque esta é a sua única esperança. Vamos orar. Amado Pai Celestial, eu venho a Ti, em nome de Jesus. Estou cansado de pecar e do meu modo de viver. Perdoa-me. Lava-me com teu precioso sangue e purifica-me de toda a injustiça. De acordo com a tua palavra, Romanos capítulo 10, versículos 9 e 10. Com a boca confesso Jesus Cristo. Em meu coração eu creio
que Deus levantou Jesus dentre os mortos, e Ele está vivo. Diante destas pessoas e do Deus do céu, eu aceito Jesus Cristo como Salvador pessoal. Vou viver para Ele, servi-lo, obedecê-lo, e de acordo com a tua palavra, finalmente, neste momento, fui remido, fui lavado, fui purificado, fui transformado, fui salvo. Louvado o nome do Senhor, aleluia, louvado o nome de Jesus.